Tema: personalidade, fugas e hábitos. Primeira parte. Muitas pessoas, conforme as suas características, tipos de personalidade, especialmente os psicopatas, mesmo tendo dificuldades com suas emoções e conflitos, preferem quebrar a cara e não pedir ajuda, porque temem que com isso possam sentir ou realmente serem manipulados, cobrados ou induzidos a uma exposição que não concordam. Se protegem em padrões e escudos e evitam pedir ajuda. E caso recebam alguma oferta de ajuda, em muitos casos preferem não aceitar. E o papel do terapeuta é entender que a pessoa pode não querer, porque, mesmo oferecendo sua ajuda, isso não obriga o outro a aceitar. Para muitos, uma das razões é não se sentir devedor em qualquer situação, tanto na dificuldade de pedir ajuda, quanto na dificuldade de receber ajuda. E quando a mente está agitada, em geral os pensamentos fluem em vários focos e na maioria das vezes não são tão positivos. E pode haver ansiedade. E neste caso, a pessoa pode ficar com mais medo, porque a mente agitada amplifica os sentimentos e as emoções. Às vezes, a expressão desses sentimentos podem ser mais agressivas ou defensivas. E se for possível, com a mente mais calma, a pessoa fica mais presente no agora. E é possível administrar melhor o entendimento de tudo o que sente na situação vivida. Porque baixa um pouco a adrenalina e as emoções não se amplificam. E fica mais fácil de perceber as emoções mais fortes ou explosivas chegando, para que seja possível assessorar melhor a situação. Acalmar a mente deixa a pessoa que tem ansiedade disfuncional mais presente e com mais condições de ter mais intimidade com as suas emoções. Muitas das razões das oscilações emocionais ocorrem porque o ser humano aprende desde cedo que emoções negativas são ruins e devemos nos livrar delas, e que precisamos controlar e eliminar essas emoções. E às vezes as pessoas até estranham quando estão bem, porque não sabem estar bem, desconhecem o bem-estar, porque esperam a sensação ruim voltar. É importante entender que os pensamentos são, na maioria das vezes, vilões. E não se pode acreditar nas emoções e nos pensamentos sem avaliar cada um deles. Porque por repetição de padrões e comportamentos, o cérebro acredita
e registra como verdades as oscilações e inseguranças. E hoje, o maior medo é o da morte. Mas na maioria das vezes, os pensamentos não são verdade. E as crenças definem vulnerabilidades que desconectam a pessoa do real. A pessoa passa a acreditar que as coisas são terríveis e que estão além do seu controle. E essa crença leva a pessoa a pensar que precisa controlar as coisas o tempo todo. E essa crença leva ao catastrofismo, à baixa resiliência. Então, cuidar da mente e das crenças, dos esquemas que foram aprendidos é prioritário, porque a repetição de padrões e de defesas define hábitos. É preciso remodelar o aparelho psíquico, mudar o estilo mental. É preciso se conhecer, mergulhar em si mesmo, parar de pensar que não pode sofrer. Ao longo das vivências da vida, hábitos vão sendo criados e existem várias dimensões deles. O elemento mais evidente do hábito é o comportamento em si mesmo. O comportamento que se repete e se torna habitual. Exemplo pode ser comer pizza à noite quando a pessoa chega cansada do trabalho. Geralmente, é uma sequência de comportamentos engatilhados que ocorrem. E outro componente é a recompensa. Todo hábito envolve uma ou mais recompensas. Uma é a pizza ser gostosa. Além disso, é relativamente barata. É conveniente, fácil de pedir, chega relativamente rápido, não faz sujeira. Também o prazer que o hábito traz, e o conforto e a preguiça que o hábito envolve. Não gastar energia, poupar o corpo do desgaste. Mas existem também no hábito comportamentos invisíveis. Talvez alguma circunstância, como algo que lembra a rotina, aquele gatilho que leva ao hábito. Mas encontrar qual é o gatilho não é tão fácil. Como no caso da pizza. O cansaço, a vontade de se atirar no sofá, a preguiça de fazer algo que seja mais demorado, porque quando a fome chega, tudo fica automático. Pede a pizza e vem o sentimento profundo de comer algo fácil, gostoso. Um gatilho que leva ao comportamento, que leva à recompensa. O que ocorre no cérebro com tudo isso? Ele aprende que esse comportamento é bom, ou seja, ele vai reforçar o poder do gatilho. E aí se cria um ciclo de reforço que vai enraizando o hábito dentro da pessoa, mas isso não é tudo, porque antes de chegar em casa cansado, a mente esgotada, as emoções ficam à flor da pele e ocorrem alterações afetivas quando o cansaço aparece. Um desejo profundo de descansar
E esse desejo é afetivo, o que leva a pessoa a deitar no sofá. O autocontrole, que é um processo cognitivo, neste caso está voltado para o cansaço. Existe o desejo de descansar. A memória, que também é cognitiva, lembra do prazer que traz o descanso em vez de lembrar da saúde. E o desejo de comer aumenta a fome. E em seguida ocorrem as cognições. A decisão de pedir a pizza. Ao chegar em casa cansado, vai se repetindo e aos poucos vai se tornando inconsciente e automático. Então, temos um componente afetivo e cognitivo que fazem parte do hábito. Temos um gatilho, que neste caso da pizza é chegar em casa cansado e deitar no sofá, exausto. Depois o comportamento, que é pedir a pizza. E a recompensa, porque é prática, gostosa e rápida. Então, notamos mais um elemento que define o desejo, a decisão, os afetos e as cognições que ocorrem depois do gatilho, mas antes do comportamento, que pode ser chamado de fissura, ou desejo, ou necessidade imediata, não posso deixar passar, as quais podem ser induzidas ou criadas pela mídia, pelo marketing. Mesmo que a ciência do marketing defenda a ideia de que o ser humano precisa se comunicar e precisa de entretenimento, que são necessidades que já estão no ser humano. Porém, sabemos que o estímulo da mídia induz a mente da pessoa através das suas necessidades básicas. E para cada pessoa, a definição de necessidade pode ser diferente. O desejo pode ou não ser expresso como necessidade para pessoas diferentes. Varia com a cultura e com as prioridades da pessoa. Mas já sabemos que sempre, antes de qualquer hábito, ocorre um desejo que pode ser percebido pela pessoa como uma necessidade. E esse desejo motiva a pessoa a executar um comportamento habitual. Esses movimentos ocorrem dentro da mente da pessoa. No caso da pizza, chegando do trabalho, sentindo cansaço, vem o desejo de comer algo prazeroso e, neste caso, tudo começa com um estado afetivo de emoção e sentimento, que é o cansaço e o desejo de comer algo prazeroso. E esse processo é decisório. Continuaremos na segunda parte. Até lá!